Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando esse programa no dia 27 de junho de 2024. Meu nome é Sandra Maia e para marcar o início da campanha hashtag o podcast é delas, o Adrian saiu de cena me obrigou a hostear esse programa. Mas eu não vou fazer isso sozinha. Juntamente comigo está o meu amigo que teve o prazer ou desprazer de ver os balões da Coreia do Norte de pertinho, Roger Manrique. Olá, pessoal. Só isso? Annyeonghaseyo. E conosco estão nossos convidados. Primeiramente ele, o maior divulgador do nosso programa, geógrafo, professor, ciclista, gato e nesse instante aspirante a picolé baiano em Bariloche. É um Serra. Olha, Sandra, eu sou uma pessoa quase igual a você e ao Roger. Uma mistura do Adrian com Dalto Cabeça, com pitadas de Thiago Escuro de Carvalho. Oi, gente, espero que vocês estejam bem quentinhos, porque aqui na terra do Milley a coisa tá igual a coração aquariano. A menos 2 graus. Além do Elmo, tá com a gente ela, a carioca mais baiana do país, artista, designer gráfica, funcionária pública e agora autora de livro, a doutora Adriana Sampaio. E sim, ela é doutora mesmo. Oi, gente. Agora essa questão de carioca, eu preciso pontuar, eu tenho cidadania baiana, tá? Então, assim, a gente precisa corrigir esse dado. É importante, tá? Eu tenho a cidadania e eu tenho o passaporte da Bahia. Isso aí. E aí, bora atualizar? Bora! Bora! Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, depois da unificação do formulário de comunicação, agora você pode enviar a sua opinião sobre matérias que comentamos aqui ou sobre algum comentário feito no programa, enviar uma matéria para nós comentarmos aqui no programa, enviar uma atualização sobre as matérias anteriores, caso nós tenhamos deixado passar algo. Ah, mas por que eu vou fazer isso pelo formulário? Primeiro porque lá tem todas as informações de forma padrão para comentarmos por aqui, mas também você pode pedir anonimato na sua opinião. Então, nós saberemos quem és tu, mas não iremos entregar que você é você. Além de tudo, você ainda pode deixar o seu contatinho para gravar um episódio inteiro aqui conosco. Caso você escute o nosso programa pelo Spotify, você pode deixar a sua opinião nas caixinhas, assim como o Bruno Halfed, que disse: Adrian, siga se radicalizando. O ódio à classe dominante que nos levará à vitória. Tiago, tome uma providência, organize este homem. E também agradecer a pessoa que nos avaliou no Spotify. Alma caridosa, muito obrigada. Você está nos nossos corações para todo sempre. E para o nosso quadro de atualização de notícias, vamos falar então do STF, que formou maioria para descriminalizar a posse, o porte, na verdade, de maconha, na quantidade de até 40 gramas. A maconha ainda continua sendo ilícita, mas agora não é mais um crime, ela é um ilícito penal. Assim que o STF fez a descriminalização, conseguiu lá a maioria, o Arthur Lira avisou que montou, já criou a comissão para levar à frente a PEC, que estava no Senado e agora vai para a Câmara, para que volte, então, contrariando a decisão do STF, que volte, então, a ser crime, porque com a decisão do STF, até 40 gramas de maconha, se você não tiver outros elementos que indiquem tráfico, você vai responder a um ilícito civil, né? Mas estão querendo criminalizar de novo. E aí, vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Alguma questão? Eu tenho. Diga. Eu vejo muita gente fazendo muita confusão em relação ao tema. Eu acho que ele está sendo mal divulgado. Tem gente comemorando a descriminalização, tem gente falando que, ai, que delícia, que agora está tudo liberado. Então, eu acho que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, está faltando informação de qualidade e está faltando debate sobre isso. Como faltou debate também para essa questão chegar até o STF, por exemplo. É tudo muito envolto de uma nuvem estranha, de má informação e de confusão. Uhum. Eu acho que os próprios deputados, principalmente da direita, extrema direita, eles estão fazendo tanto barulho e tanta desinformação que está causando isso que a Adriana acabou de dizer. E a imprensa ajuda nisso. Aliás, a imprensa tem uma mania besta de dar voz
a certas pessoas, a certos deputados, a certos políticos, e depois volta e fica perguntando como é que isso está acontecendo no Brasil, por que isso está acontecendo? Sendo que a voz quem dá é a grande imprensa mesmo. E eles estão numa vibe meio doida de que agora todo mundo vai poder andar na rua usando maconha, que agora vai ter o Zé Droguinha de porta em porta, tipo, você aceita a palavra da maconha, aquela coisa toda. Então tem muita desinformação e é muito doido, porque até na escola você ouve isso, sabe? Os alunos ficam perguntando, questionando. E é uma coisa simples, só precisa de um pouco mais de comunicação, não sei, e a imprensa abrir o olho e fazer o papel dela, que é informar. Não, Mas aí, Elmo, eu acho que tem uma outra questão envolvida, Sempre. sabe? Eu acho que tem um problema maior que tem a ver com a contemporaneidade, né? A gente, todo mundo tem interconectado agora, as notícias são todas imediatas, né? Todo mundo é um repórter e uma testemunha ocular com o celular na mão, então tudo é visibilidade. Então a imprensa, ela passa a ter um papel de criar celeuma para atrair atenção sobre si mesma, para dar audiência. Todo mundo quer audiência, né? Dentro do cenário político, todo mundo quer audiência. A gente vê a palhaçada que está sendo nos últimos anos o Congresso Nacional. É tudo feito como se fosse muito mal encenado, né? Uma novela de quinta categoria, para fazer recorte, colocar nas suas redes sociais e criar um pequeno drama e atrair gente de todo lado. Então eu acho que, por exemplo, a imprensa, ela está mais preocupada em assegurar a audiência do que necessariamente informar de forma consciente. E isso também, para mim, está valendo aí, de modo geral, todo mundo. Então. O Licos, no programa passado, ele falou uma frase que eu achei que resume tudo isso. O que um fala, o outro publica. Porque, assim, o deputado faz o show dele, recorta para TikTok para angariar apoio político, né, capital político, e o jornal, AdSense e clique, comentário, divulgação e isso e aquilo. É entrosado ali a patifaria, sabe? Mas uma coisa dessa que a Adriana falou, realmente tudo feito para ser muito rápido, né, muito digerível, muito rápido. Então tem essa coisa que a imprensa hoje, a nossa imprensa, se tu notar, as maioria das notícias são não é só fulano de tal disse tal coisa, não discorre sobre aquilo, né? Não aprofunda, né? Então é isso, acaba virando um ciclo vicioso, né? O deputado faz uma fala polêmica justamente para isso, para polemizar, para dar clique, para dar like nas redes sociais dele. A imprensa vai lá e repercute só aquele negócio, né? De fulano de tal falou que agora todo mundo vai usar maconha. Daí acaba virando um ciclo que se autoalimenta e não progride, né? Eu até comentei isso no meu Facebook. Eu falei, gente, para de brincar, porque vocês só ajudam, mesmo na brincadeira, a disseminar a desinformação e a criar aquela ojeriza em relação ao STF com os moralistas, sabe? Eles ouvem você falar que liberou, que vai andar na rua, que isso, aquilo, aquele outro, e só fica com mais raiva. E isso nem é verdade. Então, às vezes, até a brincadeira, ela precisa ser um pouco contida quando se trata desse tipo de coisa, quando você tá mexendo com esse tipo de coisa, na minha opinião. Teve um jornal, que eu não vou dizer o nome, que pegou algumas gramas de orégano e fez 200 cigarros como se fosse de maconha. E aí, o jornal fez uma reportagem dizendo que X quantidade de maconha daria para fazer 200 cigarros. E eles não utilizaram maconha? Não. São 40 gramas, né? Eles utilizaram orégano. Orégano. Exatamente. Tem peso diferente, tem tudo diferente. Mas eu me lembro muito nessas horas da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord, né? Assim, nos anos 60 você já tinha gente discutindo como essa entidade midiática ela é atraente e sedutora. É incrível como todo mundo acha que sua opinião é importante e que tem que prender a atenção das pessoas. Eu não entendo esse tipo de coisa não, mas eu sinto que há uma necessidade muito grande, talvez por conta do apagamento do indivíduo, né? A gente é muito apagado individualmente no trabalho, né, nas cidades, você é só mais um. O sistema capitalista, ele provoca isso, né? Ele tira você da condição de uma pessoa que é importante como indivíduo, né? Como indivíduo para a coletividade, passa a ser importante só para si mesmo, né? Então, você tem que ter um nome, tem que ter seguidor, você tem que ter like, você tem que ter foto, e para isso você incorre nessas idiotices, sabe? De cair nessas armadilhas. Aí você publica uma fala do Mamãe Falei, olha que absurdo
absurdo, que horror. Você publica isso, né? Na verdade, você está passando adiante aquele tipo de cretinice. É complicado. Então é isso aí, gente. Depois de todos esses comentários, bora comentar? Bora. Bora. Seguindo aqui para o nosso quadro principal, então vamos começar com ele. Senhor Roger, traga-nos a sua matéria. Então, a minha matéria tá no Portal Terra, não tá assinada, minha matéria é de hoje, 27 de junho, e o título é Filhos de cantor de pagode dos anos 90 pegam sarna em escola no litoral de São Paulo. A letra miúda da matéria diz: unidade de ensino teve registro de 13 casos da doença. Filhos do cantor estão em tratamento. Então, no caso aqui, o cantor é o Vavá, conhecido pela música Morangos do Nordeste. Ai, Deus. Agora vai denunciar a idade de muita gente aí. Deve ser alguém importante que eu nunca ouvi falar. Mas a música tu já deve ter ouvido, né? Com certeza. Sim. Eu não vou cantar. Ela é um morango aqui do Nordeste. Nossa. Não? Não acredito. Sem comentários. Gente, eu não tenho ideia que música é essa. Eu nunca ouvi falar nisso. Gente, eu tô dizendo, ela não é baiana. Falou que tinha o teu passaporte aí, acho que agora o consulado vai pedir de volta, então aí, ó, porque... Vai. Olha só, eu fui convidada para participar, mas eu não aceito bullying. Não aceito bullying, não. Não, mas termina, Roger. Então, a matéria é basicamente isso, né? Tu fala que foram diagnosticados escabiose, né? Que é um nome bonito pra sarna humana. E são crianças de 9 e 10 anos que foram infectadas numa escola municipal. E não é a primeira vez, né? Acho que na semana passada também teve um surto de sarna aqui, perto de onde eu moro, aqui em Balneário Camboriú. Eu confesso que eu fiquei bem pouco triste, né? Porque a gente sabe o tipo de gente que mora em Balneário Camboriú. E, cara, é tudo esse negócio que a gente falou muito tempo, né? De que remédio para tratar sarna não cura Covid. No caso, o remédio é a ivermectina, né? Então, esse pessoal fez uso contínuo de ivermectina por vários meses, por um período grande, né? E daí, só que tomando de um jeito que o doutor... Lembra que tinha um doutor russo que inventou o protocolo? E eles tomavam, sei lá, a cada 15 dias, a cada 20 dias. E isso acabou criando uma super sarna aí, pelo jeito, que tá agora infectando as crianças nas escolas, cara. Eu não sei, eu acho um pouco engraçado. O ruim é que é com criança, né? Não tem nada a ver, mas acaba sendo também pegando um pouco dessa galera aí que acreditou nessas fake news, nessas mentiras de que ivermectina ia curar ou ia proteger contra a Covid, e agora a gente tá enfrentando esse problema. Então, deixa eu falar que a coisa mais engraçada a respeito desse negócio de sarna, porque assim, né, foi a Glaze ter comentado, acho que foi semana passada, retrasado, não sei, que a Glaze comentou que em Santa Catarina estava havendo um surto de sarna, e que desconfiava-se que era exatamente por causa disso, por causa de uso contínuo e indiscriminado de ivermectina, criou-se uma cepa de ácaros resistentes à ivermectina. Esse é o intuito, é a questão do tweet. Aí me veio a Bia Kisses, assim, gênio com J, e falou assim, mentira sua, isso é fake news, porque a ivermectina, ela cura a sarna, só faltou jogar a bula no tweet assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, mas isso a gente aprende na 5ª série, criatura, por isso que a gente não toma antibiótico sem retenção de receita. Meu Deus, gente, mas olha, mas o nível é abaixo de zero, olha, Deus me perdoe. Aqui eu volto pra imprensa de novo, porque eu acho que vocês lembram, na época da pandemia, tinha uma certa rede de televisão que constantemente eles faziam debates. E de um lado tinha o povo pró-remédio e tinha o outro pró-vacina. E eles faziam debates o tempo inteiro. E eu achava aquilo, tipo assim, era chocante, porque de um lado tinha a pessoa que negava a ciência com remédio, e do outro tinha a pessoa que mostrava que a ciência era o certo, não sei o quê. E ficava aquele debate, no final terminava e... era 0-0, ou 1-1, ou 10-10. E agora a gente tá vendo o resultado. A gente passou anos com essas emissoras de TV, não era só uma, fazendo um papel duplo. O jornal impresso também fazia muito isso. Isso.
Exatamente. E nessa mesma rede, a primeira que eu falei, televisão, tinha uma apresentadora que ela ficava assim, nossa, como é que chegamos a isso? Como foi que o Brasil chegou nisso? Gente, eles faziam isso todos os dias. E depois que viu que o negócio pegou demais, aí ficava perguntando como foi que chegou aquilo. Simples. Vocês deram voz a pessoas que... gênios com J. E agora tá vendo o resultado. É escabiose. Em crianças. Tem uma apresentadora, inclusive, que é o nome dela assim, das 1001 Noites, digamos assim, que falava absurdos por uma vida. Ganhou espaço falando certos absurdos e que depois a coisa ficou tão feia, que ela até mudou de lado. Vocês lembram? Uhum. Lembro. Ela até mudou de lado. Foi, gente, a que ponto chegamos, né? Essa 1001 Noites aí, ela ganhou muita notoriedade antes da pandemia, justamente por defender um linchamento de um... Ai, foi! Tinha esquecido disso. Daí isso aí foi o que deu a fama pra ela entre essa galera que gosta de linchar pobre, né? Então, por um lado é bom que ela tenha mudado de lado, né? Mas o estrago já tava feito. Ou seja, como é que o Brasil chegou nisso? Pois é. Mas aí eu acho que tem duas coisas curiosas com a extrema-direita e a visibilidade que a extrema-direita costuma ter, que é uma mistura perigosíssima de gente burra com gente muito ruim. Violenta, né? É muito violenta, mas algumas pessoas, elas são usadas para esse propósito, porque são muito burras e impulsionam notícias e informações descabidas, né? Por exemplo, agora com essa questão do surto de sarna, tem uma pessoa no meu trabalho que ela é simpática, tentando dizer outra coisa. Da extrema-direita. E aí a gente tem um negócio chamado rádio corredor, né? Que saindo e entrando de elevador sempre rola uma conversa. E eu não falo com ela, imagina. Eu não quero contato com essas pessoas, eu corto completamente. Mas aí ela estava comentando com alguém, tá tendo um surto de sarna, lá no sul do Brasil e tal. E você sabe, né? Sarna mesmo é uma doença horrorosa, de difícil controle, porque é um bicho, mas assim, é simples, é só lavar. Parei, olhei pra cara dela e falei, é um ácaro. Você não enxerga ácaro. Desculpa, assim, mas não dá pra eu sair do elevador sem dizer isso. Eu saí horrorizada. Mas é isso, é esse tipo de gente que vai impulsionando. Ora notícia falsa, ora confusão e ora, claro, maldade pura. Esse desejo de causar confusão proposital mesmo. E se duvidar, ela acaba virando deputada. Você diz a 1001 Noites ou a companheira de trabalho da Adriana? A companheira da Adriana, amiga. Ah, não duvido, filho. Não, companheira não, a juíza. Eu quero passar longe. Juíza? Mentira! Aí já é com Sandra, é amiga de Sandra. Ah, não é possível. Não, eu me recuso. Não adianta protestar, Sandra. Não, mas já que então, assim, é juíza. Eu vou contar uma história também, assim, que é pra vocês verem o fundo que a gente chegou. Que no fundo do poço tinha uma pá e ainda cavaram mais um pouco. Meu pai é médico. E ele tava com minha mãe fazendo uma feira num mercadinho lá, e chegou um colega do meu pai, também médico, e perguntou, não sei o que, quanto tempo eu não via vocês, blá blá blá, como é que vocês estão? E não sei por que cargas d'água na conversa a questão da vacina. E minha mãe falou, ele perguntou se meu pai e minha mãe tinham tido Covid, né, porque fazia tempo que eu não via eles e tal. E minha mãe disse, não, a gente tomou vacina. E o cara ficou indignado. O cara ficou assim, meu Deus, que sorte vocês estarem vivos ainda, não sei o que, como se a vacina... O cara médico falando que meu pai e minha mãe estavam com muita sorte de estar vivos porque tinham tomado vacina. Então, assim, realmente a gente teve um fundo do poço, mas assim, bem fundo mesmo, e o pessoal conseguiu cavar mais um pouco ainda. Gente. Então, assim, uma juíza ter essas ideias de que é só lavar, então, pra mim é terça-feira. Mas você sabe, eu acho que tem outra coisa curiosa que a pandemia e a eleição do Bolsonaro acabou revelando, um mal-estar social que estava muito disfarçado. Quem são as pessoas que chegam nesses lugares de poder? A formação dessas pessoas leva a que tipo de pensamento? Então, os médicos que agora estão dizendo que não vão seguir o protocolo para fazer os abortos que são previstos em lei, e que ficam colocando a gestante para escutar
os batimentos cardíacos da criança quando é fruto de estupro, sabe? Sabendo que a mulher foi estuprada com a criança, foi estuprada e bota aquilo. Você fica pensando, cadê o juramento? Que formação tem esse profissional? Então, tanto a área de direito quanto a área de medicina tem sempre aquela... Claro, eu estou falando aqui, estou generalizando, obviamente. Se a gente pensar quais são as famílias, né, que recorte é dessas pessoas que chegam a fazer direito, medicina, e estou de novo generalizando aqui, porque, obviamente, eu não vou falar das exceções, mas, de modo geral, são pessoas que estudaram em colégio particular, que tiveram acesso a curso de inglês, vem de uma família que tem recurso. Então, esse traço, né, dá a essas pessoas uma visão bastante conservadora, sabe, do mundo. E não vai ajudar muito o Ratinho e o Tarcísio fazerem o que estão fazendo com a educação, né? Botando um monte de milico lá para dar aula de moral, mas da onde que vão tirar para dar? Ninguém sabe. Então é isso, meu povo. Partindo aqui para mudança de assunto, Dona Adriana, tô sabendo que a senhora lançou um livro. Vamos falar disso? Diga lá. Vamos. Então, gente, eu, na verdade, estou na militância pró-LGBTQIA+, há muitos anos, que é meu filho mais velho, que por incrível que pareça, para 30 anos esse ano. Quando tinha 12 anos, se declarou uma menina lésbica. E aí eu fiquei feliz da vida, porque desde os 3 anos de idade eu tinha percebido que eu tinha uma pequena pessoa queer ali na minha casa, né? Mas é claro, a gente tem que esperar o momento dessa pessoa sair do armário, se revelar. O momento não é meu. E aí, aos 12 anos para 13, falou, olha, eu sou uma menina lésbica e tal. Ai, que delícia, que bom, finalmente, né? Só que aí as coisas pioraram, na verdade, né? Começou a ter disfunção alimentar, ter disforia, não gostava do que via no espelho, o corpo, o nariz, o cabelo, nunca nada estava de acordo e era uma insatisfação muito grande com a imagem. E eu falei, tem mais coisa aí. Isso foi até os 15 anos, quando a gente conseguiu um psicólogo especialista em jovens LGBT, e em conversas, um belo dia, meu filho chegou para mim e falou assim, olha, eu não sou uma menina, eu sou um rapaz. Eu abro a porta do meu armário lá no meu quarto, tem espelho, e tem uma menina com seios, com pixirica, assim, e olha para mim e eu não sei quem ela é. E assim, olha, sério, uma mãe, uma pessoa que acompanha uma pessoa trans há muito tempo, ouve uma coisa dessa e nega, é porque quer muito fugir da realidade. Porque na hora que meu filho disse isso, eu falei, eureka, agora eu sei, tudo faz sentido. Sabe? Todos os problemas relacionados com a imagem, com roupa, com cabelo, com aparência física, tudo fez sentido. E aí a primeira preocupação é como é que eu enfrento o mundo, porque vai ser uma loucura isso, né? A gente está falando de Salvador há 15 anos atrás. Então, o primeiro momento foi esse, assim, sabe? E depois eu enfrentei um outro problema, logo depois, que eu falei, tá, mas a gente faz o que agora? O que você precisa? Nem toda pessoa trans precisa transicionar e ter passabilidade. O meu filho, passabilidade é ter a aparência correspondente ao gênero que você está transicionando. Mas para o Vitor, meu filho, isso era importante. Então ele tinha que se hormonizar, fazer cirurgia e tal. Eu falei, vamos lá, vamos fazer. Né? Mãe solo, o que a gente faz? Sozinha? Vamos endividar, vamos lá no banco, pedir um empréstimo bancário que eu vou terminar de pagar ainda daqui a 3 anos. Vamos fazer cirurgia fora do país, porque a espera pelo SUS, que depois apareceu, estava durando 12 anos. Nossa. Assim, é uma loucura. Eu não sei se vocês entendem, não tem como esperar uma coisa dessa, sabe? Quando a pessoa se compreende trans, a mudança corporal é fundamental para que ela se sinta e se coloque no mundo como indivíduo, sabe? Então é retirar dela essa possibilidade de ser um indivíduo, de ser alguém, quando você nega a cirurgia, nega a retificação de nome e a hormonização. Eu sei que é o seguinte, na época, a gente foi a todos os endocrinologistas do plano de saúde e foi negado por todos esse acompanhamento. A gente teve que fazer acompanhamento pela internet, buscando ajuda fora do Brasil. E em determinado momento eu comecei a achar que eu não estava preparada para proteger meu filho. Porque eu comecei a escutar umas falas tão violentas, era um bullying tão severo que ele passava, né, e que eu também vivia. Eu falava assim, mas eu não estou preparada, eu preciso me preparar.
parar. E foi aí que eu parei tudo, e eu comecei a consumir literatura queer, estudar a história do movimento LGBTQIA+, e entrei de cabeça nisso. Então, eu conheci muita gente, eu fui catapultada para a militância, entrei em coletivos que normalmente os que eu participo são de mães que defendem que a família tem que sair do armário junto com seus filhos. E foi nessa militância, no coletivo, que eu conheci o Gilmaro, que posteriormente abriu uma editora, e há 3 anos atrás ele me fez o convite, em meio à pandemia ainda, e em meio ainda ao governo de Bolsonaro. O índice de pessoas jovens, assim, eu não sei se vocês têm esses dados, mas a média de expulsão de casa de pessoas trans é de 13 a 15 anos de idade. Então, e assim, a evasão escolar é altíssima, é cerca de 60% a 65% de pessoas trans. Eu não sei porque o nome é evasão, eles são expulsos, né? Eles não conseguem ficar na escola porque eles não são aceitos ali. Na época, para você retificar nome, você tinha que dar entrada numa vara de família, aí tinha uma juíza que não tinha ideia do que estava acontecendo ali, tinha que levar testemunha, um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, e isso é uma outra coisa muito violenta, né? É uma terceira pessoa dizer para o mundo quem você é, porque a sua palavra não vale, o seu testemunho não vale, né? Isso é uma coisa horrorosa. O processo todo foi bastante violento. E eu vi a quantidade de jovens que não tinham suporte familiar nenhum, aquilo me incomodava profundamente. Então eu entrei na militância. E o Gilmaro, então, 3 anos atrás, com um aumento muito grande do índice de jovens expulsos, no meio de uma pandemia, falou: a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? A gente tem que sair da teoria e colocar a mão na massa de alguma forma. E veio a ideia de fazer um livro. Então ele falou, organiza um livro, eu quero que mães compartilhem suas histórias sobre maternar pessoas LGBTQIA+. Então, a princípio eu falei, tá, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que sejam vozes muito diferentes, porque não vale a pena chamar só a mãe branca de classe média, sabe? A gente tem que ouvir mãe periférica, a gente tem que ouvir mãe do norte, mãe do sul, mãe do centro-oeste. Então, porque as realidades dessas maternagens são muito diferentes. Apesar da gente ter algo que atravessa todas nós temos características muito diferentes. Somos mulheres muito diferentes umas das outras, sabe? E demorou muito tempo para conseguir reunir 14 mulheres comigo. Os relatos foram muito difíceis de serem colhidos. Algumas mulheres revivem um sofrimento muito grande, precisam de um tempo. E esse grupo virou uma rede de apoio. Foi muito bonito o processo todo. E a gente teve, por exemplo, mãe que não tinha condição de escrever, porque ela não domina a escrita, né? Ser analfabeta. Ela teve que dizer oralmente a história toda dela pra gente transcrever, mas eu não abri mão de ter essa mulher, a história dela é muito potente. E aí o livro foi lançado, tem 15 dias, e a gente espera que todo o amor que esteja embutido em cada escrita seja transformador. A gente vive confundindo, eu acho que o amor é um sentimento muito mal interpretado na contemporaneidade. Ele é muito ligado a amor romântico, a novela, filme, uma coisa meio melosa, açucarada, né? Mas o amor é uma potência política, sabe? Ele cria laços, ele amarra pessoas com um objetivo maior, ele salva vidas, né? E é acreditando nisso que a gente escreveu esse livro. São 14 mulheres contando histórias muito emocionantes. Eu me orgulho muito desse trabalho. E o que você achou, assim, em relação aos relatos mesmo? O que você achou muito comum em relação a essas mães? Mais o medo de não saber o que está acontecendo, porque, como você disse, uma delas não sabia, não dominava nem a escrita, é mais o medo, o desconhecimento de não saber o que está acontecendo, ou é mais o medo do mundo mesmo, desse filho, dessa filha, acabar indo para o mundo e passar por tudo que, infelizmente, se passa, né, que está sujeito a passar? O que você acha? Eu acho que as duas coisas, sabe? A gente não tem referência. Na verdade, a maternidade, ela não tem referência nenhuma, né? As pessoas acham que na hora que você põe uma criança para fora, pronto, nasceu a mãe. Eu digo isso, falei, gente, a mãe é um modelo em construção, né? A gente precisa, uma das coisas que a sociedade constrói, além da binaridade de gênero, né, da performance de gênero, é também esses recortes do trabalho ligado ao gênero, né? O trabalho de maternar, ele é aprendido, então não tem manual nenhum. A gente botou a criança no mundo e bate aquele desespero, e agora? E pior ainda é referencial de como criar uma criança que é lida como diversa.
diversa, ou um jovem que é lido como diverso. A gente tem um padrão de normalidade, né? Se você está dentro do padrão de normalidade branco, né, eurocentrado, se for uma pessoa sem deficiência, não for LGBTQIA+, então as portas elas já ficam mais ou menos abertas para você. Então, quanto mais você se afasta do padrão de normalidade, mais perigoso o mundo passa a ser para essa pessoa, né? Então, eu acho que as mães elas têm esse duplo medo. Primeiro, o medo do desconhecido. Elas não têm formação sobre o que isso significa e como abordar e cuidar e acolher melhor essa pessoa. Mas tem muito medo do olhar externo, muito medo. Eu costumo dizer que o maior erro de uma mãe que materna uma pessoa LGBTQIA+, é ela esquecer que o protagonista dessa história é o filho, não é ela, sabe? Porque ela fica assim se culpando o que eu fiz, como se fosse um erro, né? O que eu fiz, aonde errei, o que aconteceu e o que vão dizer, né? Vizinhos, familiares, colegas de trabalho, como se isso realmente fosse importante. Assim, é claro que a gente sabe que nós somos sujeitos diante do olhar do outro. A gente só se realiza como pessoa no entorno, né, com mais gente. Quem é Adriana Valadares Sampaio se estiver numa ilha deserta? Meu nome não tem o menor significado. De onde eu vim, quem eu sou, minha aparência física. Eu só existo diante do olhar do outro. Mas a gente precisa ter um limite para isso, um limite da nossa integridade. Então, assim, essas mães, elas não sabem ainda como lidar com isso. Por isso o coletivo é tão importante, para a gente acolher esse sofrimento e dizer, calma, primeiro, você não está sozinha, e segundo, esse medo que você tem do outro, ele é tolo. Existem milhares de familiares de pessoas LGBTQIA+. E escolha ser uma pessoa que acolhe, porque seu filho não pode escolher não ser LGBT, mas você pode escolher ser uma mãe que abraça seu filho, que coloca o amor para falar mais alto. Eu imagino que a primeira coisa que entre em desespero é porque a pessoa, assim, ela que você falou da importância do coletivo, é exatamente isso, porque com quem essa mãe vai ser mãe, digo a família, mãe, pai, irmão, tio, tia, avó, com quem eles vão falar, com quem eles vão aprender, com quem eles vão tirar dúvidas, ou até se expressar sobre o que estão sentindo, ou não, né, o que não sabem fazer, e a importância do coletivo nisso é absurda, né? Eu particularmente só acredito em mudanças sociais efetivas no coletivo. Eu acho que a gente pode individualmente fundar ideias, a gente pode colaborar para essas mudanças, mas as mudanças acontecem na coletividade. E esses coletivos que eu participo e que eu conheço, eles têm uma característica muito bonita, eles não competem entre si. Assim, cada um tem uma característica, por isso que não é um coletivo, né? Uma coisa que eu tenho que falar, obviamente, né, não dá para pular a questão da interseccionalidade. Uma das coisas que atravessa muito os coletivos é a ausência dos pais. E isso é uma amostra muito triste de como a misoginia e o patriarcado agem nesses lugares, né? São pais que não participam, que se afastam, pais que se divorciam. Nossa. Mas o normal é o pai simplesmente abandonar isso para que a mãe cuide, né? O pai simplesmente lava as mãos para que a mãe arque com todo esse peso que é cuidar desse filho e ao mesmo tempo proteger esse filho do ambiente nocivo externo. E é um reforço do sentido de que a culpa é sua. Você é uma mamãe, você é uma má mulher, você é uma mulher que não tem instinto materno, porque você não tinha criado direito, como se isso até existisse, inclusive. É um reforço disso, né? O fato de abandonar, você que errou, você que dê jeito agora, né? Olha, na militância a gente aprende como o patriarcado ele é danoso. Por exemplo, um homem trans, ele tem mais aceitação do que uma mulher trans. E a gente sabe que isso não que o homem trans não sofra todo tipo de violência, não é esse o ponto. Eu estou falando só em termos de comparação entre um espectro e outro. Os homens trans, eles acabam em algum momento sendo lidos como alguém que passa a ter o estatuto de poder por ser homem. Já a mulher trans, ela, no fundo, ainda que não seja racionalizável para algumas pessoas, mas tem uma espécie de leitura subjacente que é essa pessoa, esse homem biológico, eu odeio esse termo, mas é isso que utiliza, nasceu com esse privilégio de ser homem, está abrindo mão desse privilégio para transitar e se aproximar dessa ideia do feminino, da mulheridade, que é claramente inferior, está abaixo do status masculino, né? Está abrindo mão desse privilégio. Mas engraçado que isso a gente vê também em relação a homens gays.
afeminados. Perfeito. Que são, assim, homens gays másculos, tudo bem, a gente até aceita, né? Mas homem gay afeminado, crie vergonha nessa tua cara. Sabe? Isso. Depois leva na cara, não quer saber por quê? Porque é idiota. Perfeito. Nossa, eu já ouvi muito isso. Uma vez eu tava na universidade e uma colega chegou pra mim e falou: se você fosse gay molinho igual a esses outros ali, ó. Aí me mostrou uma galera que tinha lá. Eu ia pedir pro meu pai te bater. Ai. Ela falou isso. Ela me ameaçava sempre de que o pai dela me batesse. E daí dá vontade de bater nela. E na época que eu tava na universidade, eu era um gay que vivia no armário. Aliás, eu conheci a Adriana por causa disso. Por quê? Vou explicar aqui. Eu conheço a Adriana há muito tempo. Ela contando a história do Vitor. E eu lembro muito bem porque foi através dele que eu acabei chegando em Adriana e através de alguns coletivos. Por quê? Eu nunca conversei com minha mãe. Até hoje, com a idade de 17 anos que eu tenho hoje. Com a idade que eu tenho hoje, eu nunca falei pra minha mãe. Nunca. Mas por quê? Eu sempre tive medo da minha mãe sofrer. Porque eu acho que, tão quanto gay sofre, os pais também sofrem. Porque ainda o pai sofre, a mãe sofre duas vezes. Porque sofre imaginando que o filho vai sofrer. E sofre porque a sociedade olha pros pais de forma diferente. Porque a culpa é da mãe que não soube criar, é do pai que não soube criar, que não soube bater quando era pequeno. Tem essa coisa toda. E aí eu conheci a Adriana porque eu procurava nesses coletivos uma forma de contar pra minha mãe, de forma assim, leve, de que eu era gay, tá? E eu nunca consegui contar, gente. Na verdade, eu contei pra minha tia, que é a minha segunda mãe, e minha tia conversa com a minha mãe. Então, tudo que eu estou passando, eu converso com minha tia, e minha tia é a ponte pra minha mãe. Mas eu só contei pra minha tia por causa de Adriana, porque eu olhava nos grupos, no coletivo e tal, o que os pais passavam, então eu fui lá amaciando a minha tia, contei pra minha tia, e aí minha tia, tudo hoje, conversa com minha mãe. Então eu sei que minha mãe sabe, eu sei que meu pai sabe, mas tudo por conta de Adriana. E lá em casa é assim, tem eu gay e eu tenho uma irmã lésbica. Então a irmã mais nova, ela é lésbica. E eu tento amenizar e viver a minha vida e a da minha irmã pra amenizar o sofrimento dos meus pais, sabe? Porque ainda por cima, todos nós éramos da igreja, todos nós éramos evangélicos. Meus pais não são homofóbicos de forma alguma, meus pais são extremamente respeitadores. Na minha adolescência, tinha um menino que era apaixonado por mim e minha mãe sabia. E o que minha mãe fazia? Colocava ele dentro de casa, conversava com ele e tal. E o menino ia lá só pra me ver, mas minha mãe tinha o maior carinho pelo menino. E eu odiava o menino, porque na minha cabeça o menino ia lá pra me tirar do armário. Então eu não gostava dele, eu não suportava. O medo? E perto dele, tipo assim, a viadagem aflorava. E minha mãe colocava ele dentro de casa, conversava com ele, mas eu nunca tive coragem de contar pra minha mãe, porque eu tenho medo do sofrimento dela. Mesmo sabendo que ela sabe. Mesmo sabendo que ela sabe que minha irmã é lésbica. Mesmo sabendo que minha irmã leva a namorada dela dentro de casa, certo? Mas eu tenho esse medo. E o filho gay também, ele tem esse medo do sofrimento da mãe. E a Adriana vem nesse contexto, entra na minha vida nesse contexto de descobrir a forma de contar pra minha mãe. Eu ainda não cheguei lá, Adriana, mas minha mãe sabe que eu sou gay por conta de você, porque eu contei pra minha tia e minha tia foi lá e fez a ponte pra minha mãe. Minha mãe às vezes fala assim, você acha que eu não sei? De várias formas, ela... Mas você sabe que essa dinâmica que você tá falando é muito comum. Eu tenho um amigo que ele nunca chegou pra mãe dele também e falou, olha mãe, sou gay e tal. Contou pro irmão, porque o irmão perguntou, mas a mãe dele, isso ele me conta, por exemplo, pra você ver as coisas que ela fala, assim, uma vez a gente passou lá, eu e um outro amigo, pra pegar ele pra gente almoçar fora, e depois ele me contou, esse outro amigo era muito bonito, ele falou, escuta, aquele rapaz que veio aqui te buscar, a Cassandra, é teu namorado? Ele falou, não, é meu amigo. Então, assim, ela sabe, né? Ela sabe, mas também nunca houve essa conversa. Então, aparentemente, eu sou hétero, cis, eu nunca, né? Eu falei ontem pra Adriana que a gente tava conversando, o mundo foi feito pra mim, até determinado ponto, mas essa dinâmica de eu sei, mas a gente não vai sentar e conversar, parece que é muito comum, né? Eu acho que nessas horas eu me lembro muito de pessoas que se incomodam com o termo em inglês, pride, em português, orgulho. Ah, mas por que orgulho? Pra que isso? Gente, se você conversar com 3, 4 pessoas LGBTQIA+, você vai entender por que você tem orgulho de ser quem você é importante. Porque tudo é muito difícil, é muito difícil. O
dobro do difícil. Pra mim é difícil. Eu sou cis hétero. Tudo, gente, tudo é muito mais difícil. As conversas com os familiares pra contar. Porque uma vez eu tava conversando com esse meu amigo e a gente tava e eu falei pra ele, eu não consigo imaginar como é você chegar ali nos 12, 13 anos, que pra mim foi quando eu comecei a notar os meninos, e pra mim aquilo era tão comum, tão natural, e né? Mas eu não consigo imaginar se eu tivesse começado a notar meninas. Como a minha cabeça ia ficar extremamente confusa. Eu posso te contar isso. Quando eu era 6ª série, eu tinha um colega que o nome dele era Fernando. Fernando, se você estiver ouvindo isso, não me mate. Ele era meu melhor amigo. Fernando é uma das pessoas mais lindas que eu conheci até hoje. De várias formas. E eu me apaixonei por Fernando e eu não sabia o que era isso. Eu era o quê? Eu tinha uns 12 para 13 anos. E eu não entendia. Eu era da igreja, tocava na igreja, sou músico também. E eu passava as noites de joelhos chorando para poder esquecer Fernando. E eu não sabia, não entendia, porque eu gostava tanto e porque eu queria ir pra escola no outro dia. Dia de domingo eu ficava desesperado, porque segunda-feira eu ia ver Fernando, aquela coisa toda. Então, a descoberta é muito... Tipo, você sozinho, eu era sozinho, eu não entendia nada. Naquela época, eu sou velho, era tudo muito estranho, sabe? Eu só sabia que eu queria estar com ele o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu sabia que era errado estar com o Fernando o tempo todo. Sabia que era errado eu gostar de Fernando. E aí eu deixei Fernando pra me apaixonar por uma menina chamada Renata, e aí é outra história que um dia talvez eu conte a vocês. Que também é outra dinâmica muito comum, né? Que o pré-adolescente ali, o adolescente tá confuso com o que tá se passando, que a gente é criado, cadê os namoradinhos? Cadê as namoradinhas? Já tem namoradinho na escola? A gente é criado assim, né? Exatamente, eu conheço uma pessoa, que eu tenho muito contato com essa pessoa, que também na época do início da adolescência tinha uma namoradinha, e hoje a namoradinha dele é lésbica, e teve a mesma história, sabe? Teve que namorar. Porque a maioria dos meus amigos LGBTs, meninas e meninos, tiveram esse período. Não entendiam o que estava acontecendo, foram fazer o que a sociedade quase que exigia deles, e aí nisso foram ficando mais velhos e começaram a entender o que estava acontecendo e tudo mais. Mas eu imagino que se a adolescência já é uma fase desgraçada, vocês imaginam ainda com essa confusão na cabeça, né? Sem entender nada do que está acontecendo. Uma vez eu falei, eu vou morrer, eu quero morrer, eu tinha 16 anos. E aí eu resolvi morrer. Eu falei, de hoje em diante eu não vou comer nada. Era um sábado. Que sábado, domingo, segunda, terça, tudo sem comer. Eu tomava um copo de água por dia. Aí eu falei, ok, eu fico sem comer, daí eu vou ficar frágil, vou pegar uma doença qualquer, e aí eu morro e ninguém sabe que foi eu que cometi suicídio, eu morri porque eu fiquei doente. Aí na quarta-feira eu já não conseguia enxergar mais nada. Eu só ficava de joelho, passava a noite de joelho orando pra poder esquecer essa vida. E aí eu lembro que na quarta-feira eu já não enxergava mais nada. E na minha casa tinha uma torta de prestígio, minha mãe fazia, deixava na geladeira. E cara, eu levantei cego e eu comi metade da torta. Queria morrer, mas ao mesmo tempo não queria morrer de fome, queria morrer de doente, sabe? Eu queria ficar doente. Né? Então eu lembro que eu comi aquela torta quase de toda. Fome, eu tava muito sofrido. É isso aí. Serra, traga agora pra nós a sua matéria, diga lá. Olha, a minha matéria, ela está no gov.com, do dia 2/5/2024 e não está assinada. O título da matéria é o seguinte: BR-324 lidera ranking das atuações por uso do telefone celular ao volante nas rodovias federais da Bahia. O aumento foi superior a 500%. Segundo a PRF aqui da região de Simões Filho, lá na Bahia, nos primeiros 4 meses desse ano, as infrações pelo uso de telefone celular cresceram em 540%. Foram 2.040 atuações referente apenas ao uso de celular no volante. Só que tem uma coisa interessante. No ano de 2023 foram registradas 319 atuações. E o que é interessante disso tudo é que a Polícia Rodoviária Federal está utilizando inteligência artificial para poder pegar esses motoristas que estão utilizando o celular ao volante. E o que eu quero falar e comentar nessa matéria não é apenas do uso do telefone no trânsito. No dia que Sandra me avisou que eu iria gravar com ela esse podcast, eu estava
BA, que é uma rodovia lá entre Camaçari e Salvador. E eu tava num engarrafamento. E eu não entendia porque o engarrafamento numa rodovia que não tem muito quantidade de carro. E aí eu comecei a ultrapassar, fui ultrapassando. Quando eu cheguei na frente do engarrafamento, tinha apenas uma moça utilizando o celular e ela tava segurando o trânsito, que era de 80 km por hora, e ela tava ali dirigindo em 40 porque ela estava utilizando o celular. Isso me deixou com um pensamento assim, falei, gente, isso é uma coisa pra se comentar lá no podcast. Por quê? Porque a gente passou a utilizar o celular o tempo todo. Aliás, eu estou utilizando o celular agora para gravar esse podcast. Mas o uso do celular tá trazendo muitos problemas. Inclusive, problemas no trânsito. Porque na reportagem diz que dos problemas da rodovia, além de atropelamentos, é que o trânsito está sendo segurado por esses motoristas que utilizam o celular. Não está havendo fluidez no trânsito, porque as pessoas pegam o celular para utilizar, diminui a velocidade e aí cria congestionamento. Nessa BR eu passo sempre que eu vou visitar os meus pais, muitas das vezes eu pego engarrafamento, que é apenas acontecer alguma coisa na pista do outro lado, um acidente, alguma coisa, e as pessoas diminuem a velocidade apenas para utilizar o celular para filmar um acidente na outra pista. É meio louco isso. Em Salvador, eu me envolvi em 2 acidentes de trânsito. Eu estava parado no engarrafamento e eu tenho mania, eu sofro de ansiedade, de ficar olhando pelo retrovisor. E eu vi que nos 2 acidentes, todos os 2 motoristas chegaram e bateram no fundo do meu carro utilizando o celular. Então, é muito doido que as pessoas estão perdendo o rumo da vida por conta de um aparelho, por conta da tecnologia. Muita gente acha que vai ser o aquecimento global que vai destruir o ser humano. Não vai ser. Vai ser o quê, Sandra? A inteligência artificial, vai ser o celular e vai ser máquina. A máquina, o bebê falante. Só que isso não tá só no trânsito, isso tá dentro da sala de aula. Eu estive observando, a gente tá em recesso do colégio, e agora quando eu voltar, dia 9, eu não sei como é que eu vou dar notícia à minha turma do 9º ano, que a maioria deles perderam de ano ou perderam na unidade, segunda unidade, por conta de uso do celular na sala, porque eles não fizeram atividades. Os meninos não estudaram para prova. Se você pega as atividades e eles colocam lá, referências bibliográficas, colocam lá, site GPT. Você pede um menino para escrever, ele não sabe mais escrever. Ele não escreve mais como a gente escrevia antigamente, escreve a linguagem do celular. Os meninos têm problema de autoestima, os meninos não leem livro. Outro dia eu tava conversando com a menina e eu perguntando, se vocês não leram um livro, como é que vocês conseguiram fazer atividade de literatura? Ah, professor, a gente pede a inteligência artificial para fazer pra gente. A gente pede para escrever um resumo, escrever uma crítica e tal. E aí a inteligência escreve, eles copiam e pronto. Às vezes nem copia, imprime. Os meninos não sabem mais se comunicar uns com os outros na sala de aula, não se comunica mais com a família, certo? Tudo agora é celular. Tem até um nome de uma doença que eu estava pesquisando, que agora a Globo tem uma novela agora, que eu não sei o nome, gente, porque eu não assisto, mas está tratando do tema, que é chamado de nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular. Eu não sei se vocês viram acho que mês passado, tem uns 2 meses, de 2 assassinatos que teve, se eu não me engano foi Rio ou foi São Paulo, de adolescentes que acabaram matando os pais, porque os pais tiraram os celulares deles. Ai, e eu vi. Uma menina que tocou fogo na casa da avó, porque a avó tomou o celular dela porque ela estava pesquisando sobre bruxaria no celular. Não sei se vocês viram isso. Então, o uso do celular está tomando uma proporção tão grande e de forma tão negativa que eu não sei onde a gente vai parar. Não sei. A ponto de a inteligência artificial ficar de olho na gente, monitorando a gente quando estamos usando o celular. Gente, eu não estava sabendo de metade disso. Eu estou sabendo, eu tenho uma adolescente em casa, né? Então, assim, não tem como fugir a esse tema. Mas, assim, eu penso que a gente confunde um pouco o que é tecnologia. Um garfo é tecnologia, um lápis é tecnologia. Instrumentos de tecnologia, eles não são dotados de mal ou bem embutidos neles, sabe? Tem um pensador, Marshall McLuhan, que na época foi tratado como doido, mas era um visionário dos anos 60, onde ele falava que a gente criava utensílio, ou seja, tecnologias que eram extensões do corpo humano, para ampliar os nossos corpos. Então você desenvolve a roda, o carro, para acelerar aquilo que você faz com as pernas. Você inventa um garfo e faca para acelerar aquilo que você faria com o rasgar dos dedos e com os dentes. E por aí vai.
né? Você vai criando tecnologias para ampliar o seu corpo. A gente está falando agora de uma tecnologia que não amplia parte nenhuma do corpo humano. Ela rivaliza com o pensamento, né? E claro, o nosso pensamento ele é bastante limitado, né? Você não pode ter 30 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque fica doido. É meu caso, por exemplo. Então, assim, a gente tem que avaliar que a quantidade de informação possível de você ter num celular, agora que todo celular é smartphone, ele é telefone, ele é lugar de jogo, ele é lugar de tirar foto, ele é lugar de pesquisa, ele é lugar para escrever. Então, assim, a gente não tem nem corpo adaptado a ele, que dirá nosso aparelho cognitivo. E sem avaliar esse impacto, a gente está distribuindo, porque o custo disso ficou baixo, né? Assim, a gente distribui isso aleatoriamente como se não tivesse nenhum tipo de dano, alguma adaptação a ser feita. E a gente já sabe que há uma perda cognitiva dessa geração mais nova, que, como o Elmo disse, tem um problema inclusive na escrita. Assim, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas crianças abaixo de 13, 12 anos estão com uma letra horrorosa e com uma incapacidade de desenvolver uma escrita da própria mão. Elas só sabem digitando. Isso é uma coisa que a gente precisava discutir, mas é isso, é voltar os passos atrás para avaliar como toda ferramenta tem que ser pensada para quê, como e dentro de que tipo de situação. E a gente não faz isso com as redes sociais, com o celular e com essa amplitude que não é mais relacionada ao corpo físico, mas é a capacidade de raciocínio, ao alcance, né, mental. Então, outro dia eu estava lendo uma reportagem que o problema do celular já saiu das salas de aula, saiu da vivência das pessoas e chegou no mercado de trabalho. As pessoas não sabem mais usar o notebook, não sabem usar mais o computador normal, não sabem mais se comunicar nos trabalhos, não sabem digitar mais no teclado, diria eu. Não, tu pega a geração Z até que, mas a geração alfa não sabe usar um mouse, sabe? Porque eles não conseguem, porque no celular tu aponta onde tu quer, é muito mais intuitivo, né? E tu pegar um mouse e fazer, nós que somos velhos, né? A gente tinha os joguinhos, né? Querendo ou não, o joguinho de paciência servia, entre outras, além pra brincar, ele servia também pra tu aprender a usar o mouse, pra apontar pra um lugar, clicar e arrastar. Esses movimentos finos, que era uma gamificação, né? A palavra da moda, né? Mas era pra ensinar a usar o mouse. Hoje em dia os computadores nem vêm com isso, porque entendeu-se que as pessoas já sabem usar. Só que a geração mais nova, que nasceu com tablet, nasceu com celular, quando chega no mercado de trabalho agora, eles não sabem usar um mouse, não sabem. Os caras são os nativos digitais, mas os nativos digitais, eles não sabem instalar uma impressora, sabe? Não, eu acho que foi essa mesmo, eles não sabem mandar e-mail, mas... Não sabe usar isso. E o que Elmo disse sobre o trânsito é bem significativo, porque você imagina, existe toda uma lógica dentro dessas empresas que dominam as redes sociais para criar um vício mesmo, né? A gente sabe disso. A rolagem, a informação muito rápida, o modo como essas empresas gerem esses softwares, esses aplicativos, são feitos para você criar um vício. E junto a isso, essa ansiedade causada por você não saber o suficiente, não viu o suficiente, não leu o suficiente, não ouviu a música nova da Billie Eilish, não ouviu, sabe? É tudo, você tem que saber, senão você tá fora. Então você tem que ver tudo. Isso gera um nível de ansiedade, de necessidade de permanência com tela aberta e você rolando a tela, que cria essas situações que o Elmo acabou de citar. Você está dirigindo, está usando o celular. Você está dentro do elevador, você não cumprimenta mais ninguém que você está olhando o celular. Tem agora um problema de coluna que está sendo diagnosticado por conta do movimento de você ficar com a cabeça mais para baixo, lendo a telinha do celular. Né? E um tipo de ler que tem a ver com os polegares e os indicadores serem usados para digitar em celular. E o midinho também. Lá na Coreia, o sinal pro pedestre passar ficava no chão, porque o cara tá tão olhando pra baixo que não ficava tem no poste também, mas o sinal pra o pedestre cruzar fica no chão. Então o cara tá ali olhando o celular, quando ele fica verde ele caminha, não levanta a cabeça nem pra isso. Então é um negócio assim, denunciando a idade, né? Aquele negócio que chegou pra ficar, né? O celular não tem mais, a gente não tem mais volta. Infelizmente, daqui pra frente é só pra trás. Eu adoro isso. Ontem eu passei a parte do dia dirigindo, e aí eu não peguei o celular. Aí quando eu cheguei aqui em casa, Ramon olhou pra mim e falou bem assim: teve golpe militar na Bolívia. Eu falei,
caramba, teve golpe militar na Bolívia? E como é que eu não sei disso? Tipo assim, me deu uma ansiedade tão grande que eu tive que ler tudo ao mesmo tempo. Porque como é que um geógrafo não tá sabendo que teve um golpe militar na Bolívia? E aí bateu o desespero. E aí eu tô lendo. Aí Sandra me manda mensagem. Você viu o golpe militar que teve na Bolívia? Eu falei, Sandra, eu tô aqui procurando agora. O geógrafo pode ter férias. Não, minha filha. Não, para assuntos geopolíticos, o geógrafo não pode ter férias. O mundo é muito dinâmico e você tem que estar antenado o tempo todo. Mas pelo menos eu respeitei o meu momento de motorista. Mas é um fato, né? A gente tem essa impressão, porque se você trabalha ali o dia inteiro, fica meio afastado do celular, nesse sentido de ficar rolando tela e sabendo tudo que acontece, quando acontece alguma coisa, você imediatamente vem aquela sensação até de culpa. Fala, nossa, mas como é que eu não tô sabendo disso? Onde que eu tava quando isso aconteceu? Por que eu não tô... Porque eu parei com aquele negócio de ficar narrando coisas. Lembra que eu narrava CPI, Adriana? Adorava. Não, parei. Falei, não vou. Eu amava. Não vou mais. Não vou mais fazer isso, porque isso tá me consumindo. Gente, olha, Sandra, quando teve uma época que eu fiquei assim, um pouco afastada do celular, porque a ansiedade batia demais, e eu tinha que ver tudo ao mesmo tempo, só que eu não conseguia entender direito, então fazer o quê? Um áudio pra Sandra. Sandra, me ajuda aqui, eu não tô entendendo isso. Por que em tal lugar tá dizendo isso, em tal lugar tá dizendo aquilo? Me ajuda, Sandra era tirar dúvidas principalmente do judiciário. Era a Sandra que resolvia o meu problema. Sandra tem uma aluna assim, que tá passando por assédio, o que é que eu faço, não sei o que. E Sandra que resolveu os problemas lá, os BO, passava tudo pra Sandra. Hoje em dia eu sou mais tranquilo em relação ao celular. Eu chego em casa, jogo o celular no canto que eu esqueço. Low profile. Mas aí como eu uso 2 telefones e eles são conectados, aí um fica enfiado dentro do braço do sofá, então se for uma coisa urgente eu posso até olhar, mas em casa eu não uso muito mais celular como antes. Por quê? Porque eu tive problema nesse dedo aqui no mindinho, que eu segurava o celular aqui em cima. Oh, meu Deus. Então é isso, meu povo. Se vocês quiserem falar com a gente, utilizem daquele meio arcaico de comunicação chamado e-mail. O nosso é comentaristas.pod@gmail.com. Eu sou a Sandra Maia, tô no Twitter como Sandra Maia, com Y e H no final, no Blue Sky, mesmo @, e você me acha também no Facebook, na página do Sky Nerd Ômega. Diga pra gente, Roger Manrique, onde é que a gente te acha? Eu tô só no Blue Sky também, agora é Roger Manrique, tudo junto, e de vez em quando aparece um TikTok lá, Roger.Manrique. Maravilha. Se vocês quiserem falar também com os nossos outros participantes aqui do podcast, você pode encontrar o Thiago Carvalho no twitter.com/tehistoriando, Natane Félix no twitter.com/nanifélix, Dalton Cabeça no Instagram como Dalton Cabeça, lembrando que é KBSA, e no Twitter como Dalton Cabeça, e o nosso querido Dita Host, Adrian Lemos, você acha no letterboxd.com como Adrian Lemos. Agora os nossos convidados, Elmo Serra, onde é que o povo te encontra para falar com você? Faça seu jabá. No Twitter e no Instagram vocês me encontram como _Nemo Serra, e no Facebook, eu não sei se alguém ainda usa, me encontra lá como Elmo Serra. Maravilha. Dona Adriana, onde as pessoas te encontram e, sobretudo, como é que elas fazem para comprar o livro? Opa, então, eu tô em várias redes graças aos meus filhos. Sem eles eu não estaria em rede nenhuma, porque eu não sei administrá-las, mas estou no Facebook como Adriana Valadares Sampaio, estou no Instagram como Adriana... Não, mentira, não é nada disso. É adriana.vsampaio. Eu estou no TikTok, mas o TikTok é só para meus desenhos, porque isso é um papo para uma outra hora. E os livros podem ser adquiridos diretamente no site da editora, a queerlivros.com. Mas e daí, Adriana, como é que é o nome do livro? Então, o livro se chama Mães Fora do Armário. Basta entrar no site da Queer Livros, que ele está, inclusive, ultimamente, ele está logo na página principal. Maravilha. Então é isso, meu povo. Obrigado pela companhia. Desculpem as falhas, é a minha primeira vez, a primeira vez é sempre muito dolorosa. Adriana e Elmo, espero que estejam aqui o mais breve possível, porque além de meus amigos, são pessoas inteligentíssimas que agregam muito sobre muitos assuntos. E agradecer o Roger, que me fez companhia, me deu apoio moral. Tiago e Dalton, não agradecerei. Também agradecer ao Adrian a oportunidade, o suador que me fez passar. E um beijo, gente. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por tudo, um beijo. Um beijo, Dalton Cabeça. Paz entre nós, guerra aos senhores.
Gente, deixa eu parar com isso aqui. Mas é muito mais fácil falar com o juiz. É muito mais fácil. Não, como vocês fazem isso? Eu imagino que seja muito mais fácil dar aula para uma turma cheia de adolescentes. Jesus amado. Agora vem o quê? Eu imagino que seja muito mais fácil dar uma palestra sobre diversidade. Eu já não sei. Palestra eu nem consigo dar. Nas rodovias federais daqui da Bahia, e que, segundo a delegacia da PRF de Simões Filho, que é uma cidade aqui próxima, quer dizer, lá próximo a Salvador, eles estão usando inteligência artificial em algumas câmeras e, gente, eu posso voltar tudo de novo, pelo amor de Deus. Eu simplesmente queria você que me pergunte, Adria, não me mate, por favor. Ai, meu Deus. Posso voltar, né? Pode. Vou voltar, gente. Vou voltar. Gente, Adriana, vamos deixar a sua pra semana que vem? Se você quiser voltar a participar, ou na próxima? Quando você estiver livre de novo, pra gente poder encerrar? Alô? Acho que travou. Eu acho que a Adriana travou. Adriana? Ixi, rapaz. Pra mim tá travado aqui. Também então logo ela volta. Eu acho que não caiu, não. Acho que ela tá em pezinha parada ali, sentada. Gente, quem tá bebendo sou eu. Como é que a Adriana Achei até cai? que tinha sido eu que tinha gratinha. Gente, eu tô travando, não sei se vocês estão me ouvindo.